mudanças até no modo de produção, no modo com que cada sociedade vai sobreviver, vai fazer a sua, vai garantir, não é, a sua produção e a sua reprodução, tá? Então é disso que nós estamos falando basicamente. Esse conflito entre uma infraestrutura, esse conflito entre uma infraestrutura que tenta se ampliar e se modificar e ser dinâmica, e uma superestrutura que tenta conservar as coisas como estão, é que gera as rupturas. Outra coisa, a superestrutura ela se transforma de dentro para fora. O feudalismo, o modo de produção feudal, e a infraestrutura também, né? O modo de produção feudal, ele nasce de dentro do escravismo. O capitalismo nasce de dentro do modo de produção feudal, e assim sucessivamente. Por isso que o Marx dizia que a história é a sucessão dos modos de produção, e o motor dessa história, o que faz essa história se movimentar, é a luta de classes, a oposição fundamental entre classes sociais. Tá bom? Então, vamos começar? Dar uma olhada nisso? Um pedacinho que está faltando para a gente discutir. O problema para Marx é que no capitalismo a questão do trabalho é super complexa, porque no capitalismo o trabalho é alienado, ou seja, o trabalho é estranho à pessoa que o produziu, não é? O trabalho é estranho àquele que produz, quer dizer, você não se reconhece no seu trabalho. Exemplo simples. Imagina um cara que trabalhe numa fábrica de cadeiras, né? Depois de pronto, lá no estoque, será que ele vai reconhecer a cadeira que ele produziu? Não, né? Imagine só um trabalhador, por exemplo, lá da Volkswagen, um trabalhador de uma indústria automobilística. Ele vai no pátio e vê aquele monte de carro lá, ele sabe qual daqueles carros ele produziu? E quanto ele ganha por mês? Vamos dizer, um trabalhador da Volkswagen, vamos dizer que ele ganhe, sei lá, 10 mil por mês. Pronto, um peão lá do chão de fábrica, tá? Da linha. Ele ganha menos, vamos dizer que ele ganha 10 mil por mês. Esse cara, vamos dizer que ele seja o mais vagabundo de todos os trabalhadores da Volkswagen e que a produção somada dele em um mês seja de um carro. Tudo que ele produziu lá, no final deu um carro. Então, a Volkswagen vai vender aquele carro que ele produziu por 40 mil e vai pagar para o peão 10 mil, juntando impostos, juntando matéria-prima, juntando máquinas, energia, né? A porção de trabalho, ainda sobra dinheiro para a Volkswagen, naturalmente, né? O lucro ela fecharia. A porção de trabalho que a Volkswagen não pagou para esse cara que produziu um carro de 40 mil, embora ele ganhe apenas 10 mil, esse dinheiro chama-se mais-valia. Mais-valia. Como Marx dizia, plus-value. Vou repetir. Plus-value. Então, esse plus-value é a origem de toda a lucratividade. A mais-valia é a porção de trabalho não pago pelo burguês para o proletário. E é na produção dessa mais-valia que está a origem de toda a lucratividade, tá? Porra, professor, então é uma situação de exploração? Claro, claro que é, né? Mas o empresário, ele entra com o risco, né? Ele entra com o conceito, enfim, né? Não vamos fazer uma defesa também do marxismo aqui, porque, como eu vou dizer mais à frente, ele foi um falso profeta também, né? Mas
há um componente muito grande de exploração aí. Há um componente muito grande de exploração, tá? Agora, quando o proletário, quando a classe social explorada toma consciência dessa exploração, ela, ela quer fazer uma modificação. É quando vem os conflitos de classe entre burguesia e proletariado. A burguesia dona dos meios de produção, lembra? E o proletariado dono da força de trabalho. Muito bem. E onde esses conflitos se manifestam? Na superestrutura. Então, eu tenho uma infraestrutura econômica em conflito, e esses conflitos vão para a superestrutura, a estrutura que está em volta. Tá? Então, olha aqui a definição filosófica de superestrutura. Ó. É um reflexo abstrato da infraestrutura econômica. E aí, a classe social que está no poder, lembra a luta de classes. A classe social que está no poder, ela tenta se manter no poder, ela quer se manter no poder, claro, tá bom para ela, né? Tá bom para ela, porque ela vai querer mudanças, tá? Mantendo e criando um discurso, criando uma narrativa que justifique a exploração, dizendo, por exemplo, sei lá, sempre existiram ricos e pobres, o que não é verdade. Vamos ver outra coisa. Não, mas se você trabalhar bastante, trabalhar duro e tal, você vai ficar rico. Não, olha o Silvio Santos, começou vendendo limão. Entendeu? Então, cria-se uma narrativa, né? Cria-se uma narrativa, por exemplo, na religião, olha, não, fica tranquilo, olha, você sofre agora, mas quando você morrer, você vai para o céu, né? Então, não liga, esse sofrimento é passageiro, tá? A dor é passageira, mas a glória é eterna, né? Então, a religião também ajuda nisso. A filosofia, né, com a ideia do liberalismo, cada um por si defendendo os seus interesses, tá? E aí a sociedade como um todo ganha, todas as escolas filosóficas, né, desse sentido aí, a meritocracia, né? Nas artes, sim, como não? Né? Os filmes que nos mostram pessoas empreendedoras que superaram obstáculos, que se deram bem, ou quando você assiste, por exemplo, algum filme religioso, né? Na Semana Santa, antigamente, na Sexta-feira Santa, passava lá a Paixão de Cristo, né? E todo mundo assistia a Paixão de Cristo, né? Enfim, você cria uma ideologia, um conjunto de ideias para legitimar a exploração de uma classe sobre a outra, para legitimar o funcionamento daquela infraestrutura econômica. Mas a infraestrutura econômica está sempre se mexendo, sempre se mexendo. E desse conflito resulta a mudança do modo de produção. Mesmo que, isso aqui é uma coisa importante que eu vou falar agora, mesmo que uma determinada classe social continue mandando. Não dá para você comparar, por exemplo, o capitalismo do século XVIII ou XIX, quando Marx escreveu, com o capitalismo do século XXI, que nós estamos vivendo agora. Mas continuamos tendo uma burguesia dona dos meios de produção e um proletariado dono da força de trabalho. Continuamos tendo exploradores e explorados, mas a forma dessa exploração mudou, as ferramentas da exploração mudaram e a burguesia foi se adaptando. Continuamos no modo de produção capitalista, mas a infraestrutura econômica foi se tornando diferente, né? Ela foi se modificando, ela foi se adaptando, tá? Então, o capitalismo, com todo o seu dinamismo, ele gera crises contínuas. O capitalismo vive de crises, tá? Ele tem crises contínuas. Nós estamos vivendo uma crise agora. Só que como o capitalismo se adapta rapidamente também, ele logo encontra um jeito de ganhar dinheiro com a crise.
de acumular com a crise. Então, por exemplo, agora criaram o home office. Home office. Como que era o trabalho do professor e como era o trabalho do aluno antes do home office. Nós saíamos de casa, íamos para a escola, vocês ficavam lá nas carteiras com seu material e tal, o professor ficava na lousa, fiscalizava ali o trabalho de vocês, dava visto, essa coisa toda. E a escola cedia lá o prédio, contratava os professores, a estrutura burocrática administrativa. E aí o banheiro tinha que ser limpo, tinha que pagar conta de água, luz, telefone, internet, enfim, né, os custos de produção todo. Os custos do prédio, IPTU, funcionários de secretaria, limpeza, inspetoria, né, etc. E agora? Agora veio a crise da pandemia. O que o capitalismo fez? Não só na escola, estou dando a escola porque é o nosso exemplo, né, diário. Ele deslocou esse custo para as nossas casas. Então, quem gasta luz, internet, água, banheiro, somos nós. Vocês aí, seus pais, vocês, e eu aqui. E os professores nas suas casas. Entendeu? Os custos de manutenção, por exemplo, de uma escola, imagina uma escola com 5.000 pessoas, 5.000 alunos, 10.000 alunos, uma faculdade. Né? Imagina como o custo com água, luz, telefone, internet, limpeza, dedetização, IPTU, manutenção, pintura, inspetoria, funcionários, caiu. E nós, eu aqui da minha casa, então tinha um pacotinho básico de internet, agora tem que ter um pacotinho um pouquinho melhor de internet. Vocês tinham um pacote que dava para aquilo que vocês faziam? Não, contrata lá fibra. Quantos pais de vocês não tiveram que ir atrás disso? Até para que eles pudessem continuar trabalhando, como eu fiz também. Eu tive que ir atrás de um pacote melhor, porque aqui em casa eu e minha esposa estamos em home office, minha filha número 1 tem aula da faculdade lá da Federal do ABC em casa, né? E a mais novinha também. Então, no final das contas, para poder ter alguma qualidade, tivemos que comprar equipamento, né? Então tivemos que comprar mais um notebook. São esse notebook, o que minha esposa usa, o que a Helena usa, são 4 notebooks para 4 pessoas, fora os celulares. A conta de luz, assim, subiu. Façam essas contas em casa. O custo, o gasto com água, luz, internet, papel higiênico, produto de limpeza, café, disparou. No entanto, eu não tive aumento de salário e vocês não tiveram desconto na mensalidade. Portanto, houve um processo de acumulação, ou deve estar havendo, imagino que esteja ocorrendo, um processo de acumulação maior por parte da instituição capital, né, do capitalismo como um todo. Você multiplica isso que eu acabei de falar por milhões de pessoas. Quer dizer, quanto que está se acumulando agora, né, de capital. Então, o capitalismo ele dá jeito de, com a crise, ir ganhando dinheiro, desenvolvendo novas tecnologias, novas formas de resolver os problemas, tá? Mas e quem não consegue se adaptar, fica para trás, né? Quem não consegue, se puder sair do sistema como aposentado, sai, né? Se puder ir se adequando, o filho vai ajudando, enfim, né? Alguém ajuda e tal, você se esforça para aprender, né? Mas tem gente que não consegue. Tem gente que não tem, por exemplo, o dinheiro para comprar um outro equipamento, um outro pacote de internet, um outro, enfim, né? O tipo de serviço que ela faz não dá, né? Um pedreiro, por exemplo, como é que um pedreiro vai ficar em home office? Ah, vou construir a casa daqui online. Não dá, não dá, tá? Então, essas pessoas acabam ficando pelo caminho. O que também é bom para o capitalismo, porque aí elas geram o que Marx
chamava de exército industrial de reserva. Pessoas que, estando desempregadas, pressionam para baixo o salário das pessoas que estão empregadas. Se você for pedir um aumento, por exemplo, vamos dizer, eu chego lá para o Anderson, falo tudo isso que eu falei aqui para vocês. Você trocar ideia com o chefe é assim, né? Você vai com a sua e volta com as dele. Eu falo tudo isso aqui para o Anderson e falo, Anderson, eu quero aumento. Bom, quando ele terminar a gargalhada dele, quando ele conseguir se recuperar, ele vai falar, Márcio, não vou te dar aumento. Por que não? Porque se você sair, pode sair, pede a conta. Eu ponho 3 para fazer o que você faz. Pelo que você ganha, eu consigo contratar 3. Eu contrato um ganhando 1/3 do que você ganha. Eu vou fazer isso? Claro que não. Ao contrário, né? Ao contrário. Tá? Em momentos de crise, você quer trabalhar mais, você quer produzir mais, para se tornar menos dispensável. A vida é assim, gente. Tá? Eu me lembro de uma figurinha que eu vi uma vez, o psicólogo, o médico pergunta para a paciente, por favor, onde dói? E ela diz, não, que parte dói? E ela responde, a realidade. A realidade é a parte mais dolorosa da vida. Né? Então, essas pessoas que vão ficando aí, ó, alienadas e empobrecidas, em algum momento vão se levantar para fazer a revolução. Mas a gente não vê isso, né? O Marx prevê isso, mas eu acho que, ao contrário, a gente não consegue nem tirar um presidente que negava a importância da vacina, da máscara e pregava a aplicação de ozônio pelo ânus. Nem isso a gente consegue tirar. Tá? Então, não vai ter revolução nenhuma. É o Marx que previa isso aí. Quando houvesse essa revolução, seria o fim da história. Em que sentido? O fim da luta de classes. Né? O fim da luta de classes. Está a sociedade de classes desaparecendo, desaparece o motor da história e, portanto, a própria história acaba. Tá? Essa história como nós a conhecemos. Né? E aí? Todos seriam donos de tudo. Você precisa de pão? Vai lá e pega o pão. Você precisa de água? Você vai lá e pega a água. Você, enfim, ele dizia, de cada um dentro da sua capacidade, para cada um dentro da sua necessidade. Seria o comunismo. Coloquei bem grande aqui, o falso profeta marxista, né? Olha aí, tá? Ele falava então em socialismo científico, como nós vimos lá em História, né? Do mesmo jeito que a física newtoniana é científica, ele achava que era possível encontrar também uma ciência social absolutamente exata, tá? Mas esse conhecimento, essa previsão do futuro inevitável não se fez, né, pessoal? Não se fez. Aí os meus amigos marxistas, que eu tenho muitos e são fraternos amigos, são meus melhores amigos, são os marxistas, né? O professor Antônio, por exemplo, meu irmão querido, né? Ele diz, Marcião, ainda não aconteceu. Vai acontecer, né? Então, os marxistas se tornaram intolerantes. O marxista acha que ele tem a chave da história, que ele tem a história na mão. Não. Ele tem uma forma de compreender a história. Existem outras, né? Só que o marxista acha que só a dele é que está certa. Por isso que eu digo Marx é um falso profeta. Olha o que o Trotsky, grande líder da Revolução de 1917 na Rússia, dizia: a história está do nosso lado, mas não está. Né? O que a história, até o momento, provou é que as previsões de Marx não se cumpriram. Não se cumpriram. Esse fatalismo marxista de que viria a ditadura do proletariado, o socialismo e depois o comunismo, não aconteceu. Tá? Não aconteceu. Muito bem. Vamos lá? Por que então falso profeta, né? Primeiro, porque muitas teorias todas as teorias são refutáveis, isso filosoficamente falando, né?
Ainda mais uma teoria baseada no movimento, na dialética, na crise. Não dá para você encontrar leis para dialética, já que ela está sempre em movimento. Materialismo histórico dialético. Tá? A tecnologia, ó, ela gera desemprego? Sim, mas também gera emprego. Quanta gente aí trabalhando, por exemplo, em fábrica de computador celular, instalando rede de fibra ótica, não é? Quanta gente trabalhando nas grandes empresas, nas high-techs aí, né? Na Google, Microsoft, enfim, Apple, tá? Surgiram outros setores que no século XIX simplesmente não existiam. Educação, como indústria, turismo, entretenimento. Ah, mas deixou de ter exploração? Não, não. Ao mesmo tempo, o próprio trabalhador, como eu já falei, passou a ser, por exemplo, acionista da empresa que ele trabalha. Eu posso, como trabalhador, entrar no computador aqui, ir lá e comprar ações de uma empresa em que eu trabalho. Eu sou trabalhador da Petrobras, da Volkswagen, da LG, sei lá. Eu vou lá e compro ações. Então, ao mesmo tempo, eu sou peão, trabalhador, mas sou dono da empresa também. Eu não quero que a empresa feche. Eu quero que a empresa lucre ainda mais. Né? Tá certo? Então, é um outro capitalismo, mas ainda é capitalismo. Né? Bem, as revoluções que aconteceram nos chamados elos fracos da corrente capitalista, Rússia, China, Cuba, Angola, o que trouxeram foi opressão, miséria. O Marx dizia que, primeiro, as revoluções tinham que acontecer no centro do capitalismo. Inglaterra, França, Alemanha, Estados Unidos, Japão. Segundo, que se você faz uma revolução numa área fraca do capitalismo, essa revolução não consegue trazer bem-estar para todo mundo. E aí você só tem uma elite com esse bem-estar. Nesse ponto ele estava certo. Foi o que aconteceu na China, na Rússia, em todos esses países que eu falei. Uma elite se apropria da revolução e acaba fazendo com que essa revolução trabalhe para ela. Tá? A teoria do elo fraco não se concretizou, né? Não se concretizou, tá? Eu coloquei aqui, ó, a China como exceção, porque a China meio que abandona o comunismo em termos econômicos. Ela se autodenomina um país com dois sistemas, né? Lembra a frase de Deng Xiaoping? Não importa a cor do gato, importa que ele cace ratos. Não importa se é capitalismo ou socialismo, importa que o povo viva bem. Né? O que nós vamos ter na Rússia, em Cuba, etc., é uma ditadura. Os membros do partido comandando a economia, o Estado, a bel prazer deles. Né? E aquilo que deveria ser libertador, absolutamente libertador, acaba deixando as pessoas ainda mais escravizadas. Então, a liberdade que deveria vir com o socialismo, com o comunismo, não veio. O que veio foi repressão, o que veio foi censura, tá? Então, as teorias marxistas acabam não se confirmando, né? Por isso, falso profeta. Você não deve tomar as, as expressões todas de Marx como um oráculo, né? Não, é isso aqui e tal. Você não pode ser fundamentalista, tá? Você deve pegar elementos da teoria filosófica marxista que sirvam para a análise social, histórica, geográfica, econômica, como eu faço, como outros professores fazem, né? Mas nunca perder de vista que Marx errou, né? E vem errando. E quem segue Marx de forma fundamentalista, né, sem crítica, também erra. Ufa, conseguimos acabar o Marx. Tá bom, pessoal? Então, vou pedir para vocês fazerem os exercícios dessa aula para que a gente possa corrigir mais adiante. Essa aula não cai na prova de vocês de filosofia. Não cai, tá? Porque nós não corrigimos, não comentamos os exercícios. Tá bom? É isso. Hoje foi nosso último encontro esse? Isso.
Então, amanhã a gente conversa de novo para estudar geografia. Tchau, tchau. Até amanhã. Pessoal, vou pôr só mais uma vez aqui a lista de presença, caso alguém não tenha assinado, tá?